oficialmente. Vamos lá, beleza. Então, recapitulando a aula passada, a gente falou muito aí no começo, definimos átomo, né? Nós definimos que, lembrando, né, a questão do como é que você representa um átomo, ele sendo a menor unidade da matéria, apesar de ser divisível, tá? Vamos falar melhor disso depois. Vimos que a gente representa esse átomo através de um elemento químico, tá? E esse elemento químico, ele é representado por um símbolo que está na tabela periódica. Aí você tem 118 elementos diferentes, tá? E aí você representa ele por os átomos através desses elementos, desses símbolos desses elementos. Depois nós falamos que o conjunto desses átomos formam moléculas, né? A partir do momento em que você tem no mínimo 2 átomos juntos, você forma uma molécula. Então, um conjunto de átomos, seja 2, seja 1 milhão, seja bilhões, enfim, você forma uma molécula, que ela é representada por uma fórmula química, tá? E o conjunto de moléculas, você tem uma substância, que também é representada por uma fórmula, pela mesma fórmula. E como é que você vai diferenciar isso no dia a dia? Basicamente, numa questão, por exemplo, é o contexto. Se o cara falar molécula de água, ou então um copo com água, você representa tanto a molécula de água por H2O, quanto a substância água como H2O. Porque, na verdade, você não tem como, quer dizer, até tem, mas não é nem um pouco prático você quantificar em um copo d'água, por exemplo, quantas moléculas de água há num copo d'água, por exemplo. Então você simplesmente representa por H2O, que é a mesma representação de uma molécula. Então, na hora de você diferenciar um do outro, é apenas no texto, apenas como você fala. Eu estou falando de um copo d'água, eu estou falando de um riacho, eu estou falando de um caminhão-pipa, ou estou falando de uma molécula de água. É apenas o português que diferencia um do outro, tá? Foi basicamente, resumidamente, isso que nós vimos da última aula. Pode dar sequência, galera? Hoje vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pode ser. Pode, professor. Tranquilo? Alguém me chamou? Pode. Não? É que eu acho que o áudio de quem falou tá meio abafado o áudio e eu não tô conseguindo ouvir direito, tá? Bom, vamos seguindo, qualquer coisa vocês me chamam aí, tá? Agora vamos fazer alguns exemplos, só pra gente pegar um pouquinho da ideia de átomo e elemento, tá? Começar fazer alguma coisinha um pouco mais prática. Pra quem ainda não tá acostumado com a minha letra, desculpem, ela não é bonita, tá? Mas vamos lá, vou botar algumas moléculas aqui, tá? H3PO4. Ok. O que a gente vai falar? Vamos ver quantos elementos, tá? E quantos átomos. Ué, João, mas você não falou que um átomo ele é representado por um elemento? Sim, você representa um átomo através do seu elemento, tá? Mas não necessariamente em uma molécula, em uma substância, você tem um número de elementos igual ao número de átomos. João, não sei se ficou muito legal. Vamos ver o exemplo para ficar prático. Vamos lá. Aqui eu tenho H3. Como é que eu leio isso aqui de forma simplista? H3PO4, tá? Ele tem um nome, é o ácido fosfórico, mas a gente vai ver isso bem lá pra frente, tá? Mas, da forma simplista, a gente simplesmente lê o que está escrito. H3PO4. Tudo bem até aqui, galera? Tudo bem. Beleza? Sim. Show. Tá bom. Tá. Então, vamos começar a interpretar o que significa esse H3PO4, tá? Vamos lá. Primeiro, antes da gente falar de elemento e átomo, vamos ver os números. O que eles representam? Quando eu falo em H3, o que significa? Já vou meio que dar uma resposta, né? Nessa molécula, tá? Vamos pensar nesse cara aqui como uma molécula, ok? Nessa molécula, a forma como ela está escrita, o que ela está traduzindo para mim? Que eu tenho 3 átomos de H. É isso que está dizendo. Por quê? Como assim, João? Quando você vai representar numa molécula,
seja ela qual for, o número, assim, geralmente, né, quando há esse número a mais, o número vem abaixo da letra, do símbolo, abaixo à direita. E esse número abaixo à direita significa o número de átomos que contém dentro dessa molécula. Portanto, ou seja, nessa molécula de H3PO4, dentro dela, eu tenho 3 átomos. Lembra que a gente viu que molécula é o conjunto de átomos, tudo bem? Independente se iguais ou diferentes. Aqui eu tenho 3 átomos de H. O H é o hidrogênio, tá? Vocês podem consultar isso na tabela tranquilamente, tá? H é o hidrogênio, ou seja, aqui nessa forma, nessa molécula aqui, eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Agora o P, vamos para o P. João, o P não tem nenhum número do lado. O que isso significa? Significa que ele tem o número 1. Ué, como assim, João? Não devia estar o número 1 aqui? Não, por quê? Porque na química, quando a gente vai quantificar esse número de átomos aqui, quando é o número 1, quando só tem um átomo, a gente não escreve, tá? Ele fica subentendido. Então, se não tem nenhum número abaixo à direita de um elemento, é porque ele tem um átomo. Ok? Então, H tem 3, o P tem 1. E, por lógica, o O, que é o oxigênio, tem 4. Uhum. Galera, tranquilo até aqui? Sim, sim. Ok, só um minutinho aqui. Ai, meu Deus. Calma aí, galera, foi mal. Vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Agora, uma vez a gente já sabendo interpretar o que está escrito numa molécula, vamos para os finalmente. Então vamos lá, vamos começar com os elementos. Quantos elementos há aqui? E agora vocês vão notar a diferença que nem todo... Assim, você representa um átomo através de um elemento, mas nem sempre você, numa molécula, o número de átomos vai ser igual ao número de elementos. Por quê? Elementos, quantos tem aqui? Aqui eu tenho o... Vou escrever primeiro, depois a gente quantifica. Aqui eu tenho o H... que é o hidrogênio. Eu tenho o P, que no caso é o fósforo. Vocês não, galera, repito, vocês não precisam ficar decorando o nome, tá? Conforme o tempo for passando, vocês vão pegando isso. É como eu comentei lá na primeira aula. Eu vou ficar repetindo muita definição, porque aí vai chicletando na cabeça de vocês, tá? E desculpa a caneta que ela tá ruim, tá? P tem outro e o O é o outro. A gente, quando vai ver quantos elementos, a gente não vê o número de átomos. A gente quer ver só qual elemento que tem. Então aqui eu tenho 3 elementos. Tudo bem? Tudo bem, galera? Ok. Ok, beleza. Então, deixa eu só chegar ele aqui mais para baixo, para a gente ver o número de átomos. Tá? Átomos. Tá? E o número de átomos, aí sim, aí a gente vai contar tudo. Porque aqui esses numerozinhos contam os átomos. Então vamos repetir aqui, ó, o H, o P e o O, tá? H, P e o O. O H tem 3, o P tem 1, o O tem 4. Somando isso aqui, 3 mais 1, 4, 4 mais 4, 8. Então eu tenho um total de 8 átomos. Eu tenho 3 elementos e 8 átomos. Deu para entender a diferença, galera? Ficou claro? Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Então tá bom. Vou fazer mais um exemplo. E o terceiro exemplo eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Depois, para semana que vem a gente discutir. Tudo bem? E obviamente o terceiro, que é o que vocês vão fazer, é sempre o mais difícil. Mas vai dar bom, tá? É só raciocinar um pouquinho. Galera, pode apagar aqui, vocês estão copiando, estão printando. Pode apagar. Pode apagar, beleza. Beleza. Ai. Qual é o outro que eu fiz? Ah, sim, tá. Ah, tá. Esse aqui tem uma observação importante. MgOH2, tá? Eu acho que eu falei isso na outra aula, tá? Mas eu não lembro se eu falei, então eu vou repetir.
Lembra que eu acho que eu falei isso com vocês. Na tabela periódica, vocês vão ver que vão ter elementos com 1 e com 2 e com 2 letras, tá? Se não me engano, peraí que eu acho... Se não me falha a memória... não, só tem esses mesmo, ok. Vocês vão encontrar elementos, tá? Que tem 1 ou 2 letras, ok? Quando tem uma letra, essa própria letra ela é maiúscula, tá? E quando eu tenho 2 letras, às vezes eu posso ter elementos que sejam representados o seu símbolo por 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Não tem discussão, essa é a regra, tá? E por que isso? Porque você poderia confundir aqui simplesmente o seguinte, ó, MG, aí OH2, o OH entre parênteses, ok, galera? Tá dando pra ler aqui? MgOH2. Sim. Beleza, tranquilo. Show. Por quê? Você poderia falar, João, qual é o elemento que é o M e qual é o elemento que é o G? Não, esses dois caras aqui, essas duas letras é um cara só, é o Mg, é o magnésio. Mas como é que eu sei isso, João? Porque você sabe tudo. Não, porque eu li aqui, ó, o M tá maiúsculo e o G tá minúsculo. Então isso aqui mostra pra mim que esse Mg é um elemento só. Deu pra entender, galera? E por que o OH são dois caras diferentes? Porque o O é maiúsculo e o H é maiúsculo. Parece besteira, mas só com essa informação você já consegue decifrar coisas importantes. Hidrogênio? Oi? Hidrogênio? O H é o hidrogênio, tá? O O é o oxigênio, o H é o hidrogênio e o Mg é o magnésio, tá? Tá. Mas aquilo que eu falei, conforme vocês forem vendo, assim, a gente vai ficar vendo elemento toda hora. Símbolo, nome. Chega uma hora que você, pum, já até pega. Mas fica tranquilo, tá? Isso com o tempo vocês vão pegando, beleza? Então tá, primeira coisa que a gente viu, vamos lá. Elementos. Ok? E átomos. Ok? Vou fazer de verde que esse vermelho está morrendo aqui, tá? Vamos lá, elementos. Nós temos o Mg, como eu falei para vocês, que é um cara só, que é minúsculo, maiúsculo, minúsculo. O O, que é o oxigênio. E o H, que é o hidrogênio. Logo, nós temos 3 elementos. Tudo bem, galera, com relação aos elementos? Sim. Beleza? Todo mundo? Beleza? E os átomos, como é que vão ficar? Agora tem uma pegadinha. Lembra que eu falei que ó, o OH aqui está entre parênteses. João, isso tem alguma coisa a ver? Tem muita coisa. Vamos lá. Por quê? Quando eu tenho parênteses, qual é a diferença de ter parênteses ou não? Quando eu tiver parênteses, é porque vai ter um número acompanhando aqui, tá? Tudo bem, João, o que isso significa? Significa que esse número que está aqui fora, ele vai estar representando tanto um cara quanto o outro, tá? Como se fosse na matemática, não sei se vocês já viram isso, a questão da distributiva, que é aquela do chuveirinho, tipo assim, ó, sei lá, ó, x vezes, sei lá, y, não, deixa eu botar uma coisa mais fácil. Não, deixa eu dizer, olha lá. Sei lá, 10, aí abre parênteses, x mais 2. Aí como é que você resolve isso aqui? Você faz o chuveirinho, você faz a distributiva. E como é que fica? 10, porque se 10 está levando em conta tanto x quanto 2. Então a minha resposta aqui vai ser 10x, né? 10 vezes x, mais 10 vezes 2, que é 20. Seria um paralelo, tá? Entre a distributiva na matemática e a distributiva na química. Então, ou seja, galera, trocando miúdos, resumindo, o que está acontecendo aqui? O que isso quer dizer? Que tanto o O quanto o H, eles possuem 2 átomos. E o Mg, João? O Mg está fora do parênteses. Se ele está fora do parênteses, quer dizer que esse 2 não é relativo ao Mg. Tudo bem, galera? Ou ficou confuso? Ficou confuso para mim. Tudo bem, sem problema. Então vamos de novo, ó. Vou colocar a resposta aqui e vamos ver se a gente consegue entender. Vamos de novo, ó. Mg, vamos colocar os elementos. Mg, O e H.
Ok? Vamos lá. O MG tem 1. Por que que ele tem 1, João? Porque, ó, MG não tem nenhum número à direita e abaixo. Até aí, tudo bem? Todo mundo concorda que o MG tem um átomo? Sim. Ok, beleza? Show. O oxigênio, ele vai ter 2 e o hidrogênio vai ter 2. Por quê, João? Porque aqui, ó, o OH, reparem, tanto o O quanto o H estão entre parênteses. Tudo bem? Tá todo mundo conseguindo ver aqui o parênteses? OH no parênteses. Ok? Então, esse parênteses, quando ele vai aparecer, é porque esse parênteses vai estar junto de um número à direita e abaixo. Então, ao invés de eu ter que escrever assim, ó, repara, eu vou colocar aqui embaixo, ó, MgO2H2, tá? Ao invés de eu escrever O2H2, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esses dois aqui e coloco entre parênteses. Ou seja, o 2 se refere tanto ao H quanto ao O. Por quê? Porque eles estão entre parênteses. Os dois juntos estão entre parênteses e possuem um número à direita e abaixo. Por isso que ambos têm 2 átomos. Será que ficou melhor agora ou ainda está confuso? Agora foi, João. Agora Show? foi. Ah, beleza. Galera, Agora mais ficou alguém? melhor. Foi mesmo, galera? De verdade? Foi. Então tá beleza, show de bola. Então, tá aí explicado essa peculiaridade dos parênteses, tá? Beleza, então eu vou colocar o exemplo para vocês fazerem em casa. Pelo amor de Deus, galera, se vocês não conseguirem fazer, não se desesperem, tá? Não vai ser o fim do mundo, até porque eu vou colocar um exemplo um pouco mais difícil, tá? Que vai requerer um pouquinho de raciocínio a mais, tá? Então, João, eu não consegui fazer, eu sou idiota, eu sou burro, não sei, não, tá? É só mesmo um desafio para ficar estimulando vocês, tá? Sempre estar fazendo algo mais difícil, tá? Pode apagar, galera? Ou vocês ainda estão copiando, printando? Pode. Pode apagar? Alguém se opõe? Tá tranquilo? Beleza. Pode. Vou apagar. Ok. Agora eu vou colocar aqui o exemplo para vocês copiarem, para vocês fazerem em casa depois, tá? Vou até tentar botar maior para ver se chama atenção. CH3 traço CH2 traço CH3, tá? Vocês de novo vão me dizer quantos elementos, tá? Quantos elementos tem, tá? E quantos átomos tem. A mesma coisa, só vai ser uma molécula diferente. Beleza? Copia aí rapidão, quando vocês terminarem me avisem. Bem tranquilo copiar aqui. Copia exatamente como tá? CH3, traço CH2, traço CH3. E elemento e átomo, que é o que a gente quer. Tudo certo aí, galera? Quando puder, me avisem, por favor. Pra mim, ok. Ok. Mais alguém? Ok. Ok. Tá faltando. Ok. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Ou foi todo mundo? Foi. Beleza, então vamos que vamos. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Porque vocês vão ver, João, meu Deus, o que são esses traços? É justamente pra confundir mesmo, tá? Porque isso aqui a gente vai ver bem mais pra frente em química orgânica, química dos carbonos bonitinhos e tal, tá? Mas o que isso significa, tá? Eu quero que vocês batam a cabeça mesmo, tá? Isso aqui não é pra... É pra vocês ficarem encucados, ficar pensando, pô, será que é isso? E tentem fazer, mesmo que erre, assim. Tenta fazer, porque assim, o que acontece? Na prova, por exemplo, do Enseja, não vai cair tipo o que é. Vão cair coisas que a gente não vai ver literalmente a pergunta. A gente vai ver o conteúdo e na hora da prova vai vir uma questão que vai te fazer você raciocinar com o problema. Então é isso que eu também quero propor para vocês. Assim, não é nada, não vou dar nenhuma pergunta assim mastigada para vocês. É justamente para vocês estarem exercitando esse raciocínio, de tentar usar lógica, tentar usar raciocínio com o que você está vendo, entendeu? Então, vamos lá. Só vou dar uma dica. Esses tracinhos, galera, são de ligações, tá? A gente também vai ver mais pra frente. O que é uma ligação? É a ligação de um átomo com o outro.
Eles deram como se der um tá dando a mão pro outro, tá? Então, assim, para o nosso exercício de elemento e átomo, isso aqui é completamente desprezível. Só reparem o quê? Nos elementos e façam a contagem dos átomos, tá? São esses os pontos que eu vou dar. Se eu falar mais que isso, eu vou dar a resposta. Tudo bem, galera? Uhum. O desafio tá posto aí, tá? Para vocês fazerem depois, semana que vem a gente tenta dialogar ele, tá bom? Tudo bem? Beleza? Ok, Tudo bem? Alguém tem algo? Tá tranquilo, tal? Beleza? Ok. Beleza. Pode apagar? Pode. Pode. Ok. Beleza, galera. Tendo em vista isso, vamos seguir, tá? Agora a gente falou um pouquinho de molécula, agora vamos falar de substância, tudo bem? Aqui, deixa eu subir um pouquinho, vamos lá, vamos dar um ponto aqui, falar rapidão de substâncias, no geral, substâncias. Também, galera, já vou começar substâncias, ok? E quando a gente fala em substâncias, no geral, a gente está falando de substâncias puras, beleza? Vou até colocar entre parênteses, porque assim, é um termo que pode ser que apareça ou não. Então, assim, se eu falar substância, se eu não estou dizendo mais nada, se eu não estou especificando qual é a substância, parte-se do princípio que é uma substância pura. Tudo bem? Essa definiçãozinha está tranquila? Ok. Tudo bem? Beleza? Show. Então, o que a gente viu? Que substância era o conjunto de moléculas. Tudo bem? Mas agora a gente vai sair um pouquinho... Né, assim, vamos definir um pouquinho mais essa substância, tá? Porque a substância, no caso, substância pura, a gente vai ter dois tipos, tá? A substância, ela pode ser simples, uma substância simples, ou uma substância composta. Tudo bem? Substância simples, substância composta, tá? Apenas definição. Beleza, João? E qual é a diferença delas? Eu vou falar, tá, galera? Se vocês quiserem que eu repita depois, fica tranquilo. Não esqueçam que está sendo filmado. Ou se a filmagem, por acaso der algum problema, eu vou filmar depois de novo. De qualquer forma, vocês não vão perder isso, tá? Mas o que significa? Substância simples, tá? Primeira coisa, nunca esquecer o que é substância. Substância é o conjunto de de moléculas, desculpa. Tá? Mas vamos pensar aqui. A substância simples, ela é aquela que é formada por moléculas, né? Que contém átomos do mesmo elemento químico. De novo, são um conjunto, né? Substância simples é o conjunto de moléculas, na qual essas moléculas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. João, como assim? Exemplo, nada é melhor que um exemplo. Exemplos. O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira. O O3, que é o... Já ouviram falar com certeza da camada de ozônio. O O3 é o ozônio. O que é o ozônio? É o O3, tá? Ou seja, 3 átomos de oxigênio. Ou seja, esses caras são moléculas? São. Porque lembra que a gente falou? Uma molécula é quando eu tenho no mínimo 2 átomos. Se eu tenho tipo O2, tenho 2 átomos juntos, já é molécula. Beleza? E agora, um conjunto de O2, né, várias moléculas de O2 formam a substância O2. Tudo bem? Oxigênio. E esse é um tipo de substância simples. Por quê? Porque só possuem átomos do mesmo elemento. Tudo bem, galera? Uhum. Beleza. Por exemplo, outro gás. O gás nitrogênio é o N2. Mesma coisa. É uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio e essa molécula, o conjunto dessas moléculas, N2, 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 vários N2, formam a substância nitrogênio, gás nitrogênio, tá? E já que ela é uma molécula formada por átomos de um mesmo elemento, ela é uma substância simples. Tudo bem, galera? Outro exemplo, outro gás. Geralmente são gases, né? Cl, que é o cloro. Cl2, por exemplo. Outro exemplo. Ou seja, são moléculas formadas por átomos do mesmo elemento químico. Tudo bem, galera?
Por que geralmente é gases? Ih, cara, desculpa, o teu áudio tá um pouco abafado. Tenta falar de novo, por favor. Por que geralmente é gases? Cara, assim, isso é muito mais pela estrutura mesmo da natureza que são as moléculas, entendeu? A gente vai falar, desculpa, a gente vai falar mais pra frente um pouco das propriedades deles e tal, mas é porque é mais comum, assim, é só uma questão de ser mais comum serem gases, entendeu? Elas são mais instáveis e tudo mais, assim, ponto de fusão mais baixo. Enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas é a mesma característica da natureza mesmo, como eles são encontrados. Tudo bem? Sei que não é a melhor resposta, mas conforme a gente for avançando, eu acredito que o senhor já começa a ter um pouquinho mais de explicação melhor, entendeu? Tudo bem? Ok. Beleza? Geralmente as moléculas que não são gases, elas são moléculas maiores, são moléculas um pouco mais complexas, que elas possuem a passagem dela de estado físico, ela requer uma maior temperatura. A gente vai ver isso melhor conforme a gente for passando, tá? Porque eu acho que aí fica muita informação. E se a gente viu que a substância simples ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, adivinha como é que vai ser a composta? A composta vai ser aquela substância formada por moléculas de átomos diferentes. Ou seja, no mínimo tem que ter 2 diferentes, mas eu posso ter mais 2, 3, 4. Então, exemplos. A nossa querida famigerada água, H2O. Aqui eu tenho 2 elementos diferentes. Eu tenho o hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. Ah, João, e a proporção? Tem 2 Hs, tem 2 hidrogênios e um O, um oxigênio. Tem problema? Não. Porque lembra, a gente está levando em consideração elementos. Não estamos levando em consideração a quantidade de átomos. E sim apenas número de elementos. Que foi o que a gente acabou de ver. Galera, tudo beleza? Outros exemplos. Oi? Ok. Beleza? Outros exemplos. O gás que tem no nosso estômago, que ajuda a gente a fazer a nossa digestão. Também um ácido forte. É o HCl, tá? O hidrogênio, que é HCl, é o cloro, é o ácido clorídrico. Deixa eu pensar. A soda cáustica, vocês já devem ter ouvido falar dela. É o NaOH. Aqui a gente tem 3, ó. Na, que é o sódio. Desculpa. O O, que é o oxigênio. E o H, que é o hidrogênio. Então, assim, são 2 elementos diferentes ou mais, independente da proporção de átomos. Por exemplo, tem um outro ácido famosão, um ácido aí super forte, super corrosivo, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Olha só que bichão esse aqui. Tem 3 elementos e tem várias proporções diferentes de átomos. Tem 2 hidrogênios, tem um S, que é enxofre, tem 4 O's. Então, assim, substância composta é aquela formada por moléculas que tenham átomos diferentes. Pelo menos, dois átomos diferentes. 2 elementos diferentes, desculpa. Tudo bem, galera? Tudo bem. Tranquilo, beleza? Pode apagar, vocês não estão copiando, printando. Pode apagar. Ok, bom, eu vou pular a entropia. Que horas são? Bom, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou falar, dá tempo de falar. Vai rapidão, tá? Então vamos falar de mudança de estado físico. Beleza? Vamos lá. Outro ponto. Vamos para outro tópico. Mudança de estado físico. Ah, galera, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês na primeira aula, e eu também não falei no pré-vestibular. Porque, o que acontece? Mudanças de estado físico, vocês a priori vão ver na física, né? Mudanças de estados físicos, tá? Mas é sempre importante, porque apesar de ser um fenômeno físico, nós vamos estar vendo isso com alguma frequência aqui na química, tá? Mas antes disso, eu esqueci de falar isso na primeira aula. A primeira coisa que tem que falar na aula eu não falei. A diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico. Por definição, bem rasa, o fenômeno físico é quando não tenho
mudança na matéria, na estrutura da matéria. E no fenômeno químico, quando há uma mudança na estrutura da matéria. Tá bom, João, isso não significou nada para mim. Tudo bem, para mim também não significa. Eu acho melhor na prática. Vocês já devem ter visto, já devem ter tomado aquela vitamina C, que vem tipo uma pastilhazinha que você joga na água. Vocês já viram isso? Ou alguém nunca viu isso? Eu já vi. Todo mundo já viu, né? Então, é o melhor exemplo para a gente exemplificar o que é um fenômeno físico de um fenômeno químico. Se você pegar essa pastilha, o efervescente, você pega, não coloca na água. Você tirou lá do alumínio, tá? E quebrou ele em 2, em 3, pulverizou, amassou, enfim, destruiu aquela pastilha. Isso é um fenômeno físico. Você não mudou nada na estrutura da matéria, você só dividiu em pedaços. Mas a matéria continua o quê? A pastilha ali da vitamina C. Ela continua sendo a pastilha. Ela só está de um tamanho diferente. Ele mudou a forma física dele, mas ele não mudou a estrutura da matéria. Ele continua sendo a pastilha, a vitamina C, independente do tamanho, da forma física. Mas continua sendo a vitamina C pura. Agora, quando você coloca a vitamina C dentro do copo d'água, começa a efervescer, ou seja, bem raso, a água e a pastilha começam a se misturar. Então a água não é mais só água pura e a vitamina C não é mais só vitamina C pura. As duas se misturaram. Então eu estou tendo uma transformação da matéria. Tudo bem, galera? Outros exemplos. Se eu pegar um copo de água, colocar no congelador e ele virar gelo, ele continua sendo água. Ele só mudou a forma física dele mudou, mas ele continua sendo água. Agora, se eu pego água e açúcar e jogo um no outro e misturo, as duas estruturas estão se transformando. As duas estruturas estão se misturando. Não é mais só água pura e não é mais só o açúcar puro. São os dois misturados, entrelaçados. Eles formaram uma nova estrutura. Tudo bem, galera? Assim, isso pode não ficar tão claro para vocês, mas é para a gente começar a estar discutindo, tá, ao longo, né, dos nossos estudos essas questões, tá? Mas só para plantar uma sementinha na cabeça de vocês. Fenômeno físico, eu não transformo a matéria. Não importa o que eu faça, eu posso mudar a forma física dela, mas a matéria continua igual. A pastilha do efervescente que você só quebrou ao meio, ou pulverizou. E o fenômeno químico é quando há a transformação da matéria. Há uma reação química. Caiu a pastilha na água, efervesceu, os dois estão se misturando. Houve transformação na matéria. João, vai cair questão o que é transformação da matéria? Vai cair marcas alternativas que são fenômenos físicos e químicos? Não, mas é importante que você tenha isso em mente, tá? Tudo bem? Desculpa, tudo bem, galera? Tudo bem. Tudo bem, né? Tudo tranquilo, beleza. Agora, partindo disso, nós vamos ver a mudança do estado físico, ou seja, fenômenos físicos. Não haverá mudança da matéria, haverá a forma física da matéria mudando. Mas vamos, da matéria não, da estrutura aqui mudando, tá? Vamos com calma, tá? Eu vou usar a água como exemplo, tá, galera? Mas isso serve para toda e qualquer substância. Porque a água é sempre mais fácil, tá? Então eu vou apertar aqui, ó, sólido. Ok, sólido. Não. Líquido. E é gasoso, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Mas coloque também, só pra gente não perder, gás/vapor. Porque existe sim, galera, diferença entre gás e vapor. Eu vou falar agora. Ai, rapidão. A gente vai aproveitar aqui ainda. Vamos lá, vamos numerar. Sólido para o líquido, vou colocar como número 1. Líquido para o sólido 2, tá? Líquido para gás-vapor 3. Gás-vapor para líquido 4.
Sólido para gás vapor 5. Gás vapor para sólido 6. Tudo bem, galera? Essa setas malucas aí com os números. Só pra gente ir falando das transformações, tudo bem? Vou dar uma apertadinha aqui, beleza? Pode seguir, galera? Tá tranquilo? Pode. Beleza. Oi? Ah, tá. Desculpa, achei que tava... Beleza, vamos lá. Número 1. Qual é o número 1? Do sólido para o líquido. Tá? O nome, aí tem um nome, tá? O nome do fenômeno, ok? E a gente vai exemplificar. Eu vou estar usando geralmente a água, tá? O que der para estar usando como água, mas repito, qualquer substância serve. Cada um com as suas peculiaridades, mas o princípio é o mesmo. Vamos lá, número 1. Sólido para o líquido, ou seja, o gelo virando água. Você tirou a cumbuca de gelo lá do congelador, deixou ele em cima da mesa, esperou, ela virou a água líquida. O nome desse fenômeno se chama fusão. Fusão é o nome, tá? Um exemplo, o gelo virando líquido. Tudo bem? Ele estava no estado sólido, com o aumento da temperatura, né? Você tirou do congelador, tá, sei lá quantos graus lá, tá menos 5, enfim, o congelador tá abaixo de zero. O gelo, que é água sólida, se transformou em água líquida. Tudo bem, galera? Beleza? Tudo bem? Sei lá, geralmente quando você compra aquela manteiga que vem em cubinho, né? A manteiga em cubinho nada mais é que um estado sólido. Você colocou ali na frigideira, começou a esquentar, ela virou líquido. Mesma coisa, fusão. Serve para qualquer substância. Estado sólido passando para o estado líquido, independente da temperatura. Tudo bem, galera? João, Oi. não tem nada bem, não tem nada bem. Oi, fala comigo. Essas bolas aí, esses círculos, essas numerações ficou meio embolado aí. Oi, calma aí, então vamos de novo, com calma, ó. Eu só coloquei os números só pra gente botar uma legenda, tá? Isso aqui não é definição de nada. Mas o que tá acontecendo? Ó, do sólido para o líquido eu puxei uma seta e coloquei só o número 1. Só pra colocar uma legenda. Ok? Ok. Tá? Aí, os números, eu vou falando aos poucos. Mas aí o que eu fiz? Do líquido para o sólido, eu coloquei aqui em cima o número 2. Só botei uma legenda. Essa ordem nem necessariamente é a ordem mesmo. Foi a ordem que eu fiz aqui mesmo, tudo entendeu? bem. Tá, Então, tá. do líquido pro gás vapor, eu botei número 3, mas eu podia ter feito qualquer ordem. É só mesmo pra gente colocar uma legenda. Então, o número 1, que é a fusão, é o quê? Do sólido para o líquido. Só porque eu quis botar o número 1 assim. Eu poderia colocar... Do líquido para o vapor, gás vapor, é o 3. Botei número 3, isso. Tá? Botei número 3. Do gás vapor pro líquido aqui em cima é o 4. Tá bom? Aí o 2 tá lá em cima, separado. Oi? O 2 tá em cima, né? Isso, o 2 tá aqui, ó. Que é o líquido pro sólido. Ok? Tá. Beleza? Aí do sólido para o gás vapor é o número 5, tá? E do gás vapor para o sólido aqui em cima é o 6, ok? Entendi. Beleza? Entendi. Show. Tá. E o número 1, fusão. A fusão deu para entender? Tranquilo? Deu. Tudo bem? Tudo. Beleza. Tudo bem. Aí, uma coisa para a gente adicionar ao nosso vocabulário de química. Quando uma substância está fundida, vocês vão ouvir um pouco disso. O que significa? Justamente isso, que ela estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Você pode, assim, chegar e falar, nossa, eu tenho uma água, a minha água está fundida. O que isso significa? Você tirou o gelo do congelador e esperou ela virar água líquida. Ou seja, você teve um gelo fundido. É só para a gente adicionar o nosso vocabulário. Quando determinada substância foi fundida, quer dizer que ela estava no estado sólido e você transformou ela para o estado líquido. Tudo bem? Pura e simplesmente, tá? É diferente, por exemplo, a gente vai falar disso depois. Se você pegar o açúcar está em qual estado? Estado sólido, né? É aqueles pozinhos, estado sólido. Você pega o açúcar e coloca na água, você não está fundindo o açúcar. Para você fundir o açúcar, você teria que pegar o açúcar, coloca na frigideira, bota ele no fogo. Aí o açúcar vai começar a ficar meio melado, assim, mas ele se transformando, ele indo para o estado líquido. Aí sim você vai estar fundindo o açúcar, tá? Não confundam fundir com colocar em água.
Aí é outra coisa que a gente vai falar depois. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, galera? Sim. Beleza. Show. Vamos lá, pra gente não perder. Ai, meu Deus, 5 minutos. Tá? Número 2. Número 2 é do líquido para o sólido, tá, galera? 2, líquido para o sólido, tá? O nome dessa... Solidificação. Oi? Seria solidificação. Solidificação, exatamente. Solidificação. João, exemplo. Porra, peguei peguei, sei lá, peguei um refrigerante, botei no congelador, esqueci de tirar ele, ele virou uma pedra. Então, quando eu passo do estado líquido para o estado sólido. Pode ser qualquer substância. Tudo bem, galera? Solidificação. Beleza? Tudo bem? Tudo. Sim. Beleza, vou seguindo, hein? Pra gente conseguir terminar isso aqui. 3. Esse aqui já tem um pouquinho mais de nome, tá? Mas líquido para gás vapor. Tem um nome que é universal, tá? Que serve para tudo. Cadê aí? Número 3, né? Que é a vaporização. Tá, galera? Vaporização. Então, se você quiser falar de uma forma geral, toda vez que um líquido passa para o estado gasoso, não esqueça que o nome desse estado, galera, é gasoso, tá? Eu quis escrever gás vapor porque eu não tenho espaço para colocar aqui no quadro, mas o estado é gasoso. Quando você fala estado gasoso, você está se referindo tanto a gás quanto vapor. Mas eu quis escrever gás vapor só para a gente falar da diferença entre gás e vapor, tá bom? Mas antes disso, vamos só falar de vaporização. Então, sei lá, tua roupa estava estendida lá, molhada, e secou com o tempo. Vaporização. Você esquentou a água ali no forno, ela ficou, né, saindo vapor e tal. Vaporização. O rio secou, vaporização. A vaporização é a forma geral de você classificar a mudança de líquido para o gasoso. Tudo bem, galera? Até aí, tudo bem? Tudo bem. Sim. Só que tem uma diferença. Dentro da vaporização, a gente pode ter 3 definições mais específicas, tá? Que é o quê? Eu vou dar uma apertada aqui, tá, galera? Foi mal. É a evaporação, desculpa a letra, evaporação, tá? Evaporação. Temos também a ebulição, evaporação, ebulição e calefação. Ok? Evaporação, ebulição e calefação. João, qual é a diferença entre elas? É só na velocidade delas. Como assim? Evaporação, João. Tua roupa tá molhada, você bota no varal. Aí leva lá uns minutos, dependendo do dia, leva minutos, horas, às vezes leva talvez um dia para secar, mas é uma velocidade relativamente lenta e natural. Então a evaporação é o rio secando, é o mar secando, é a roupa secando. É um fenômeno natural e lento. Tudo bem, galera? Tudo. Beleza? Tudo bem? Rapidinho, João, caletação. Calefação. Ah, tá. Com L. Calefação. Ah, tá bom. Tá bom? Com C, né? Calefação. Isso é cedilha no final, tá? Calefação, tá? Ebulição. A ebulição, ela é um processo rápido e provocado. Como assim, João? Quando você coloca a água para esquentar, por exemplo, vai cozinhar um ovo, por exemplo, aí você não coloca ali na panela, na jarra, você coloca a água, acende lá, é um processo que leva pouquíssimos minutos e você já tem a sua água já vaporizando ou ebulindo, né? Já que é um processo rápido e que é provocado, ou seja, não é um processo natural. Você precisa de algum incentivo além da natureza, né, do natural, para você conseguir ter essa passagem de estado físico. Tudo bem?
Tudo ok. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? E a calefação, João? A calefação, então, ela é um processo instantâneo, tá? Como assim, João? Você já deve... quando você, por exemplo, tá passando roupa e você dá uma borrifada de água no ferro, quando o ferro tá quente, obviamente, né? Quando você faz a borrifação, bate no ferro, faz um tss, ou então, por exemplo, numa chapa, sei lá, numa chapa de fazer comida, você tá fazendo chapa, aí cai, sei lá, uma gotinha de óleo, ou cai até uma gota de água, não faz aquele tss, é o instantâneo. Ele bateu na superfície quente, já vaporizou, ou já calefou. Tudo bem, galera? É o processo instantâneo. Evaporação é um processo lento, ebulição é um processo rápido e calefação é instantâneo. Tudo bem? Tudo. Tranquilo, galera? Beleza? Tranquilo? Ok, beleza. Então, vamos seguir. Já estamos acabando. Eu juro. Número 4 agora, que é do quê? Do gasoso para o líquido, do gás vapor para o líquido. Agora, galera, vamos rapidinho. Tá? Seria uma condensação? É uma delas, tá? A gente vai ter com a condensação. E qual outro? Sublimação? Não é. Não é sublimação, mas é a liquefação. Ah, tá. Liquefação. Ok? Liquefação. Lique com que, tá? Condensação e liquefação. João, quando é que vai ser um, quando é que vai ser outro? Aí é que entra a diferença de gás e vapor. Você falou o que? Sublimação, não foi? Foi. A sublimação é depois, quase lá. João, quando é que vai ser condensação? Quando que vai ser liquefação? Aí, galera, que é o pulo do gato. Presta atenção. A condensação é quando eu tenho uma substância vapor. E a liquefação é quando eu tenho uma substância gás. Ah, beleza, tranquilo. Então, condensação é quando eu tenho vapor e liquefação é gás. Show! Mas qual é a diferença de gás e vapor? Tá aí? A diferença entre gás e vapor é como essa molécula ou substância está na temperatura ambiente. Como assim, João? Vamos pensar primeiro na água. Como é que a água, assim, temperatura ambiente que eu digo assim, temperatura, né, geral, assim, sei lá, entre uns 10 e 40 graus, assim, tem lugares mais frios, tem lugares mais quentes, mas vamos pensar numa média aí, 25 graus, 30 graus, tá? Como é que tá o estado físico da água? Ela é líquida. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Beleza. Se na temperatura ambiente a substância ou ela é líquida ou ela é sólida, quando ela passa para o estado gasoso, ela se torna um vapor. Beleza, galera? Quando a substância na temperatura ambiente está no estado líquido ou sólido, ok? Na temperatura ambiente, quer dizer que quando ela passa para o estado gasoso, ela é um vapor. E o gás, João, o gás é justamente o contrário. Quando uma substância, molécula ou substância, na temperatura ambiente, ela já se encontra no estado gasoso. Como assim? Por exemplo, o oxigênio, o ar que a gente respira. Estamos aqui, temperatura ambiente, estamos respirando pra caramba oxigênio. O oxigênio não está líquido e nem sólido. Ele na temperatura ambiente, ele já está o quê? Gasoso. Ele já está no estado gasoso. Portanto, uma molécula ou uma substância que na temperatura ambiente já se encontra no estado gasoso, ela é um gás. Portanto, quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido, ela sofre uma liquefação e não uma condensação. Tudo bem, galera? Passei um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo. Ok. Beleza. Agora, para fechar, o 5 e o 6 é muito rápido. É muito... Não vou levar nem 2 minutos. Eu juro para vocês. 2 minutos. Pode marcar aí se quiser. Número 5. Agora sim. Do sólido para o gás de vapor, direto. Ele não vai do líquido. Ele de sólido ele já vai direto pro gasoso. Ele se chama sublimação. Tá? Exemplo, João.
Naftalina. Você já deve ter visto naftalina. Já era muito mais usado antigamente. Hoje em dia quase não é usado, assim, pra espantar bicho, assim, peçonhento e tal. Colocava geralmente em gaveta, né, de roupa antiga, às vezes em mictório masculino, que é aquelas pastilhas brancas, né, que soltam um cheirinho meio forte. Ele é uma pastilha que vai sumindo, mas é porque ele vai virando, indo para o estado gasoso, indo para o estado de vapor. E gelo seco, por exemplo, já deve ter visto gelo seco. Gelo seco, na verdade, é gás carbônico, é CO2. Mas em condições em que o gelo seco, né, ele não vira água, ele de gelo, né, do gelo, ele vai direto para o estado gasoso. Tudo bem, galera? Gelo seco e naftalina, beleza? Tranquilo? Tranquilo. E o número 6 vai ser a volta, né? Gás, vapor, né? Estado gasoso para o estado sólido. Então vai ser muito parecido. Vai ser a ressublimação. Ressublimação. Que é só você fazer o caminho de volta. É como os caras produzem a naftalina. É como os caras produzem o gelo seco. Eles pegam do gás, em condições óbvias, condições ideais, né? Tipo, com maquinária e tudo mais. E transformam o gás do estado gasoso para o estado sólido. Só mesmo esses nomezinhos para ir para vocês. Galera, com relação à aula de hoje ou qualquer outra coisa, dúvidas, perguntas, críticas, alguma coisa que vocês queiram falar, fiquem à vontade. Não, tudo certo. Tudo tranquilo, galera? Beleza? Então, galera, valeu, obrigado aí, desculpa a demora, aquele pique, né, chegando tarde, mas isso aí, galera, obrigado aí pela audiência de vocês, pela essa troca de ideia, foi bem legal. Tentem fazer aquele desafiozinho, tá, que a gente propôs, tá, pra semana que vem. Não tem problema se não souber fazer, se errar, eu quero que vocês tentem, porque até para começar ao treinamento de raciocínio de questões, tá bom, galera? Valeu, pessoal, boa noite para vocês, bom final de semana, bom descanso e bom